Olá, amados, a paz de Yahushua, novamente. Hoje, dia 31 de maio de 2019, e eu quero dar assim, continuidade, né, a essa série que eu estou fazendo com alguns líderes religiosos, denominados pastores, sobre como ser livre da religião. E agora eu estou aqui com eu sei que está escrito aqui, Ed René Kivitz. Acho que é da Igreja Batista ele, né? E o tema da mensagem é como ser cristão sem ser religioso, né? Então vamos assistir. É um vídeo que tem 56 minutos e 9 segundos, né? Ele sempre fala de não ser religioso, mas a gente sempre repara que eles sempre vão falar de religiosidade. Fala, tipo assim, como se as pessoas que estão dentro da igreja não fossem religiosas, entende? É uma coisa assim. Mas esse até que eu assisti assim um pouquinho, mais da metade do vídeo, e resolvi gravar o vídeo para vocês. Tem algumas das coisas aqui que ele fala que muitos não falam. Achei interessante isso, mas mesmo assim ele ainda continua no engano também, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Se você achou, eu convido você a orar comigo mais uma vez. Deus, nosso Pai bendito, graças te damos pela tua presença no meio de nós, sobre nós, pela autoridade do Senhor que repousa nesse lugar e pela liberdade que há em Cristo Jesus. Consagramos, ó Pai, esse tempo, esse lugar e especialmente as nossas vidas ao teu Espírito Santo para ouvirmos a tua voz, somente a tua voz, sermos transformados por ti. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, que as palavras de nossa boca nessa noite, o meditar do nosso coração, sejam todas elas tão somente de louvor a ti. Oramos assim, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vocês vejam, amados, como ainda é um engano da religião. Ele fala muita coisa aqui interessante do compartilhar, né? Mas vocês vejam que ele ora, né? Até que ele orou, né? Ao Pai, pediu o nome do Filho, mas assim, orou em voz alta. E ele fala, né? Tipo assim, que Deus está falando, né? Que seja o teu falar, ou seja, a pessoa precisa ir num templo físico para poder ouvir a voz de Deus na boca de um líder religioso, e sendo que o verdadeiro Deus, né, que é Yahweh, ele habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito, e ele fala com cada um de nós a hora que ele quer, e nós falamos com ele também a hora que a gente quer, porque nós temos essa liberdade com o Pai. Então vocês vejam o engano da religião. Então vamos ver aqui a mensagem dele. Eu lembro um dia em que eu dava carona para um grupo de amigos pastores. Estávamos voltando de uma pós-graduação em São Bernardo do Campo, e o trânsito pesado. E eu resolvi perguntar para eles quais eram as maiores dificuldades que eles enfrentavam sendo pastores, porque eu enfrento várias e muitas dificuldades. E eles começaram a compartilhar, e ao meu lado estava meu amigo, agarrado na sua mochila, não falava nada. E nós compartilhando, cada um contando a sua dificuldade, a sua angústia, o seu peso, as dores que carregava, as dúvidas, os conflitos. Trocávamos experiências, fazíamos perguntas uns aos outros, estávamos ali abrindo o coração. E o meu amigo ali do lado.
Vocês reparem que ele fala, né, quais são as dificuldades, né? Fala sobre luta, essas coisas assim de ser pastor. E sendo que, na verdade, ele não é pastor. Porque o único pastor é Yahushua, porque é Yahushua que deu a vida pelas ovelhas. Então, ele deveria, então, abandonar esse cargo de pastor e realmente ir para o verdadeiro pastor que é Yahushua. Vamos continuar. Agarrado na mochila. Até uma hora que eu falei, e você, Celso? Qual é a grande dificuldade que você tem em ser pastor? E ele respondeu solenemente, eu odeio seres humanos. Vocês vejam bem, ele pergunta para o amigo dele qual a dificuldade dele ser pastor. O que é que ele diz? Eu odeio os seres humanos. Olha, totalmente contrário do que o pai, porque o pai é amor. E o pai diz que aquele que odiar seu irmão é mentiroso e o amor do pai não está nele. Aquele que diz que ama a Yahweh e odeia seu irmão, ou seja, ele diz que ele diz, eu odeio os seres humanos, ou seja, ele odeia quem? A nós, humanos, e ele também é humano, então ele também se odeia, entende? E a escritura diz em João, em 1 João, né, que aquele que diz que ama a Yahweh e odeia seu irmão é mentiroso e o amor do pai não está nele. Então vocês vejam bem. Cada um tem a sua dificuldade. Eu não tenho essa dificuldade de odiar seres humanos. Aliás, não tenho, graças a Deus, a dificuldade de odiar nada. Mas eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja, não gosto de religião e não gosto de pastor. Aí eu pergunto, ele disse que não gosta de crente. O que ele está fazendo como crente? Não gosta de igreja. O que ele está fazendo numa igreja se ele não gosta? Não é? Não gosta de pastor. O que ele está fazendo como pastor? E não gosta de religião. O que ele está fazendo numa religião? Porque o evangelho é uma religião, religião evangélica. Então o que ele está fazendo numa religião? Olha, sei lá, a hipocrisia. Não sei, né? Muito estranho. Tem essas dificuldades. O problema é que eu sou pastor, um profissional da religião, vivo de igreja e rodeado. Viu? Vivo de igreja. A escritura diz que nós temos que dar de graça o que de graça nós recebemos. Dar de graça o quê? O que a gente recebeu de Yahushua. E Yahushua, ele nos deu a vida eterna através da sua morte. Ele nos deu a liberdade nele. E nós temos que dar de graça isso. Dar de graça o quê? De anunciar a promessa a outros, de anunciar a salvação que Yahushua deu para todos nós. E isso é de graça. E ele vive da igreja. Vocês vejam bem. Ele vive de qual igreja? Ele vive das igrejas, pessoas que dão dízimos e ofertas nos tempos de pedra, mas para ele aqui, ó. Porque esse Deus aqui é que recebe os dízimos e as ofertas, que as verdadeiras igrejas, templos do Espírito, dão no engano da religião nessa igreja que esse moço aqui, ó, pastoreia. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. De crente. Então essa é uma grande dificuldade. E eu fico pensando que Deus tem um problema, que eu sou pastor, um profissional da religião, vivo de igreja e rodeado de crente. Veja, um profissional da religião. Ele aqui está falando como ser cristão sem ser religioso, mas ele mesmo já disse que ele é um profissional da religião. Então vocês vejam como é que não bate o tema da mensagem não bate com o que ele fala, porque ele diz que ele é pastor, que ele vive da igreja, ou seja, do que os membros dão, né? Que são as verdadeiras igrejas dão para no tempo de pedra.
né, para o pastor. E, além do mais, ele é um profissional da religião. E ele diz que não gosta de religião. Então vocês vejam como é que tá assim, totalmente estranho isso, né? Tá, sei lá, muito estranho. Vamos ver. Então, essa é uma grande dificuldade. E eu fico pensando que Deus tem um senso de humor extraordinário. Que encontrou um cara que nem eu, que não gosta de crente, não gosta de igreja, não gosta de religião, não gosta de pastor, e colocou exatamente no lugar onde eu estou. Pastor de uma igreja batista, identificada absolutamente com o movimento evangélico no Brasil de hoje. É uma ironia. Deus... Mas não foi o verdadeiro Deus, Yahweh, que colocou ele como pastor. Porque o único pastor que Yahweh enviou foi Yahushua. Ele é o único pastor. Então, o Deus que colocou ele como pastor é o Deus falso, o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da promessa. Esse Deus, segundo Coríntios 4:4, que é Terron, é que colocou esse rapaz como pastor. Porque o único pastor vindo da parte de Yahweh é Yahushua. Ele é o único pastor, não tem outro pastor. Todos que vieram antes deles, antes de Yahushua, são ladrões e salteadores. É assim que está em João 10. Vamos continuar. Deus tem um senso de humor, Deus é um brincalhão. E sabe que é por essas angústias que eu carrego no meu coração, não sei desde quando, que há algo no vento que sopra nessa igreja batista de Água Branca, nessa comunidade que nós estamos tentando construir juntos, que é tentar fazer uma igreja para quem não gosta de igreja. Esta expressão me veio em 1991. Veja, tentar fazer uma igreja para quem não gosta de igreja. Mas ele em nenhum momento vai dizer, vamos ser a igreja, aquele que não gosta de igreja, seja a igreja. Ou então, vamos todos ser a igreja e sair dessa igreja aqui, porque o Altíssimo não habita nessa igreja aqui feita por mãos humanas. Então vamos sair dessa igreja, desse templo, e vamos ter o templo. Não, ele quer tentar fazer uma igreja para as pessoas que não gostam de igreja. Para quê? Para chamar a pessoa que não gosta de igreja, para poder gostar de igreja, e ir na religião a qual ele é profissional da religião, mas ele diz que não gosta de religião. E aí? Então está totalmente contrário o que ele está dizendo, não está batendo. Vamos continuar. Eu ouvi de uma igreja nos Estados Unidos em que eles diziam assim, nós queremos ser uma igreja para quem não gosta de igreja. Eu falei, é isso, uma igreja para quem não gosta de igreja. E depois o pastor Cláudio completou dizendo que a IBAB pretende ser não apenas uma igreja para quem não gosta de igreja, mas uma igreja para pessoas de quem a igreja não gosta. Também tem esse outro detalhe. Então, o encontro é um pouco complicado. E quando eu digo assim que a gente quer ser uma igreja para quem não gosta de igreja, e uma igreja para pessoas de quem a igreja não gosta, e estabelecemos a nossa própria declaração de visão, missão, a nossa filosofia de ministério como sendo ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os frequentadores, todas as pessoas, além dos limites. Mas isso é só para dentro do templo de pedra que ele está falando, entende, amados? Porque quando ele fala assim de levar o evangelho para todos, mas na verdade o evangelho que ele está falando é o quê? É a religião para as pessoas ir para dentro do templo de pedra. Esse é o sentido do pregar o evangelho, é isso, é você pregar a religião, pregar a sua igreja, pregar o pastor que a pessoa vai e que gosta do pastor. Mas em nenhum momento a pessoa vai falar de Yahushua, que o caminho é Yahushua, e vai pregar, anunciar a promessa, porque evangelho é promessa.
mas não vai anunciar o evangelho, a promessa. Por quê? Porque as pessoas que estão presas no sistema evangélico, sistema católico, eles não vão entender que o evangelho é promessa, porque eles colocaram essa palavra evangelho justamente para trazer confusão. Então, na cabeça do evangelho, quando ele fala, eu vou pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho para as pessoas, mas o pregar o evangelho é você pregar, ir no templo de pedra, na igreja que você frequenta, e falar do pastor, que o pastor é muito bom, porque era assim que eu fazia. Eu pregava o evangelho assim: olha, fulano, poxa, vamos lá na minha igreja, fazer uma visita lá na minha igreja. Poxa, meu pastor é muito legal. Sabe? Era assim que eu pregava o evangelho. Por quê? Porque eu não entendia o que era evangelho. Eu não entendia realmente quem era Yahushua, que eu chamava por Jesus. E por que eu não sabia? Porque o nome dele não é Jesus. Então, como é que eu vou conhecer uma pessoa intimamente se eu não sei o nome verdadeiro? Então, a partir do momento em que eu comecei a entender, e que depois que eu conheci o nome verdadeiro do Salvador, que é Yahushua, aí sim, eu comecei a entender as coisas, e hoje eu sei que a palavra evangelho quer dizer promessa, né? E é isso que o Espírito tem ensinado, né? O irmão Edinho, do canal Últimos Dias, que ele tem lido conosco, e a gente hoje, quando lê a Escritura, colocando a palavra promessa no lugar de evangelho, a gente entende muita coisa que não entendia antes no sistema. Então vocês vejam, vamos continuar. Culto, clero, domingo, templo. Esta expressão última, por exemplo, culto, clero, domingo, templo, significa, mais literalmente, além dos limites da religião organizada, fora dos parâmetros da caricatura religiosa. E eu resolvo... Dentro do templo, amigo, fica difícil. Porque religião, não ser religioso dentro do templo é impossível, não tem como. Como um elogio, quando uma pessoa diz para mim assim, você não parece pastor. Eu falo, ainda bem. Eu lembro uma vez que fui fazer uma compra no cartão de crédito, e aí na hora de aprovar o cartão de crédito, deu algum problema lá que a pessoa não conseguia fazer uma comunicação, olhou para mim e falou assim, olha, você tem uma cara boa, eu vou aprovar. Mesmo sem ter contato com a administradora, eu vou aprovar aqui. Aí eu ia falar assim, pode aprovar e pode confiar, eu sou pastor. Aí eu pensei e falei, não, vou deixar assim mesmo, que vai. Mas sabe por que ele falou isso, gente? Porque tem muitos pastores que são trambiqueiros, né? Tem uns que realmente procuram viver uma vida certinha, né, para dar exemplo, mas tem muitos que realmente são trambiqueiros. É complicado, né? Porque não está no verdadeiro. É complicado. Está no lugar do verdadeiro, não está sendo guiado por Yahushua, porque ele é o único pastor. E além dele não estar sendo guiado pelo único pastor, eles não são os verdadeiros pastores. Eles são falsos e mentirosos e eles são ladrões e salteadores, como diz em João 10. Complicado, né? E essas coisas tem a ver com Atos 4 e Atos capítulo 5. Porque eu acho, pessoalmente, claro, cada ponto de vista é vista de um ponto. Então, de onde eu estou olhando e lendo a Bíblia segundo os meus interesses e com as minhas lentes, eu acho que essa igreja dos Atos dos Apóstolos... Aí uma coisa ele falou certo, segundo os meus interesses. Então ele lê a Bíblia segundo os interesses dele e as lentes dele. Não é segundo o que o Espírito está dizendo ali, mas é segundo o interesse dele, o que ele quer passar. Entende? Pelo menos isso aí ele já está sendo verdadeiro aí. Porque é segundo os interesses dele, não segundo o interesse que o Espírito quer passar no que a palavra, que é Yahushua, deixou escrito na Escritura. Mas é segundo os interesses dele. Por quê? Porque se ele tivesse seguindo a Escritura
segundo os interesses do que está escrito na Escritura, ele iria simplesmente chegar e dizer, olha, eu não gosto de pastor porque eu não sou pastor, o único pastor é Yahushua. Ele diz que não gosta de pastor. Então ele não gosta de Yahushua, porque Yahushua é o único pastor. Olha, o templo físico, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então saia do templo e seja você o templo. Olha, Yahushua foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Dízimo nunca foi dinheiro, então não dê dízimo nem oferta no templo de pedra onde o Altíssimo não habita. Então vocês vejam que ele simplesmente segue a Bíblia segundo o interesse dele, como ele falou, e não segundo o interesse que o Pai quer que a gente olhe e siga na Escritura, mas é segundo o interesse dele para botar na religiosidade. E que ele aqui vai dizer como ser cristão sem ser religioso, mas não tem como a pessoa ser cristã sem ser religiosa dentro do cristianismo, porque cristão vem de cristianismo, não tem nada a ver com Yahushua. Tá? O nome do nosso Salvador é Yahushua, e fora de um templo de pedra. Não tem como a pessoa... Dentro do templo de pedra, dentro de um templo de pedra, não tem como a pessoa não ser religiosa, é impossível, tá certo? Então vamos ver aqui o que ele falou aqui segundo os interesses dele, vamos ver. Interesses e com as minhas lentes, eu acho que essa igreja dos Atos dos Apóstolos, porque eu acho, pessoalmente, claro, cada ponto de vista é vista de um ponto. Então, de onde eu estou olhando e lendo a Bíblia segundo os meus interesses e com as minhas lentes, eu acho que essa igreja dos Atos dos Apóstolos era também uma igreja para gente que não gosta de igreja. Era uma igreja meio rebelde, era uma igreja meio selvagem, era uma igreja meio fora da caixa, fora... É porque o negócio é que a igreja de Atos dos Apóstolos, amado, não era uma igreja num templo de pedra como a sua igreja, que é a igreja batista, como a igreja metodista, presbiteriana, Nova Vida, Assembleia. Não era uma denominação. A igreja de Atos dos Apóstolos eram pessoas que se reuniam em um lugar, em uma casa, e não em templos feitos por mãos humanas. Então era diferente, não tinha nada a ver com o templo físico onde o Altíssimo não habita. Tanto é que eles não se reuniam nos templos físicos onde o Altíssimo não habita, porque o Altíssimo não habita aí. Então, se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, o que eles iriam fazer num templo onde o Altíssimo não habita? Eles só iam lá no pátio do templo para poder anunciar a promessa para outros e dizer que nós somos o templo e que não há necessidade de ir a templos, porque nós somos o templo. Essa é a diferença. Vamos continuar. Além dos limites da religiosidade, da mentalidade religiosa. Porque aqui em Atos 4 e Atos 5, a gente consegue discernir algumas coisas que são... Deixa eu voltar aqui um igreja... pouquinho. Veja bem, amados, ele fala além dos limites da religiosidade, só que a igreja de Atos dos Apóstolos, eles não tinham nenhum ato religioso. Eles realmente, quando eles se rendiam à verdade, a Yahushua, eles iam na porta estreita que é Yahushua, tá certo? Eles saíam, rompiam completamente com a religiosidade. Tanto que o apóstolo Shaul, aquele que nós conhecemos como Paulo, ele disse que ele era judeu da tribo de Benjamim, fariseu quanto à religião, fariseu, tá? E que ele aprendeu com Gamaliel, e que tudo que ele aprendeu na religiosidade ele tinha como esterco. Ou seja, tudo que ele aprendeu na religiosidade, ele tinha como merda, como cocô, como lixo. É isso que ele se refere à religiosidade. Então, vocês vejam que os Atos dos Apóstolos, eles não tinham vínculo nenhum com religiosidade. Eles tinham vínculo, sim, com Yahushua, que os libertou, como ele hoje tem nos chamado a liberdade. Porque em Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou.
Estejamos firmes aonde? Na liberdade que Ele nos chamou, que Ele nos libertou. Estejamos firmes nessa liberdade, nesse entendimento do Espírito. E não voltemos novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, não voltemos novamente ao jugo da religião. É isso que o apóstolo está falando. Então vocês vejam que a igreja de Atos dos Apóstolos, elas eram cheias do Espírito, por quê? Porque elas estavam fora, descontaminadas da religiosidade. Eles não tinham vínculo nenhum com religião nenhuma. Eles simplesmente seguiam a Yahushua. Essa é a diferença. Dos Atos dos Apóstolos era também uma igreja para gente que não gosta de igreja. Era uma igreja meio rebelde, era uma igreja meio selvagem, era uma igreja meio fora da caixa, fora, além dos limites da religiosidade, da mentalidade religiosa. Porque aqui em Atos 4 e Atos 5, a gente consegue discernir algumas coisas que são próprias de uma experiência espiritual. Uma experiência espiritual legítima com Jesus, o encontro com Jesus que transforma a nossa vida e a gente consegue ser o que a gente é mesmo com esse toque transformador de Jesus. Sim, mas para a pessoa ter um encontro com Yahushua, a pessoa tem que sair do templo de pedra e ser o templo. Assim a pessoa tem encontro com Yahushua, porque dentro de um templo de pedra não tem como, porque Yahushua não entrou em templos feitos por mãos humanas, e o Pai Yahweh, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, o Filho também não habita, porque ele é obediente ao Pai. Então, o que nós vamos fazer num templo onde o Altíssimo Yahweh, o Pai, o Deus verdadeiro, e o seu Filho Yahushua não habita? Essa é a diferença, amado. Não é que a gente ganhe uma caricatura porque a gente adotou uma religião ou fez um trânsito religioso. Não, Jesus... Veja, adotou uma religião. Então ele fala, é uma coisa totalmente assim, contrária do que ele está falando, não tem lógica o que ele está falando, porque ele está dizendo como ser cristão sem ser religioso. Mas para você ser cristão, você tem que adotar uma religião. Ele não fala em momento nenhum que para você seguir a Yahushua, você tem que sair da religião, deixar de ser religioso, deixar de ir no templo de pedra, ir para o caminho, para a porta estreita que é Yahushua, não. Mas você precisa adotar uma religião. Então, como é que você pode ser cristão sem ser religioso? Primeiro que o cristão é uma religião que é do cristianismo, já é uma religião. Então, você tem que adotar a religião cristianismo, e de preferência o cristianismo evangélico, protestante, não, cristianismo protestante, evangélico, da igreja batista e da igreja que ele falou aí, não sei de onde, que eu já me esqueci de qual é a igreja que ele está falando. Tá certo? Então vocês vejam, ele diz aqui, como ser cristão sem ser religioso, né? Sendo que cristão vem de cristianismo, que é uma religião. Então, quer dizer, já não bate aí, o título já está ao contrário do que está dizendo. E ao mesmo tempo ele fala que a gente tem que adotar uma religião. Então, se a pessoa tem que adotar uma religião, como ela vai adotar uma religião e não ser religioso? Não tem, entendeu? Não tem lógica isso. É totalmente louco o que ele está falando. Louco, assim, eu não estou chamando ele de louco, amados. Tenta entender, eu não estou chamando ele de louco. Só estou falando que o que ele está falando não tem sentido. Ou a pessoa é religiosa ou não é. Ou a pessoa, ela não adota a religião, sai da religião e vai para Yahushua, ou então ela adota uma religião, entra numa religião evangélica, cristã, evangélica, e seja religioso. Não tem como a pessoa não ser religioso dentro de um templo de pedra. Por quê? Porque as pessoas vão praticar atos religiosos que o Pai não aceita, como está escrito em Amós 5, que a gente leu. Que o Pai disse, eu odeio as suas festas religiosas, as suas assembleias solenes, ou seja, os seus cultos solenes, né? E eu não suporto mais ouvir as canções das suas liras. Então vocês vejam. Adotou uma religião ou fez um trânsito religioso. Não, Jesus mudou a nossa vida.
e nos deu uma experiência tão profunda e significativa que esses contornos e caricaturas da religião se tornam absolutamente secundários. Então, se você olhar... Não, amado, não se torna secundário. Quando a pessoa ela vai realmente para a porta estreita, que é Yahushua, ela rompe totalmente com a religião. Não tem negócio de ser secundário. Não tem. Uma pessoa que é de Yahushua, que pertence a Yahushua, que entra na porta estreita, que é Yahushua, e que Yahushua leva ao Pai, porque ele é o único que leva ao Pai, a pessoa não tem mais vínculo nenhum com a religião. Tá certo? Porque Yahushua, ele não tinha vínculo nenhum com a religião. O que ele cumpriu da lei não foi para cumprir atos religiosos, mas o que ele cumpriu da lei, como estava escrito para ele cumprir, que tudo que ele cumpriu, que estava escrito para ele cumpriu, foi para nos dar a liberdade da gente não praticar mais atos religiosos, mas para a gente adorar o Pai em espírito e em verdade e em liberdade do jugo da religião. Em liberdade do fardo do jugo da religião, porque Yahushua nos libertou dessa escravidão que é a religião e nos deu a liberdade para andar nele, em liberdade e adorar o Pai em espírito e em verdade. Tá certo? Aí veja o que acontece e quais são as características de pessoas que têm uma experiência com Jesus, aquilo que a gente busca, ou pelo menos eu busco na minha peregrinação espiritual. Capítulo 4, versículo 32 diz assim, que da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que aqueles que têm uma experiência profunda com Jesus, eles abandonam o reino do eu. Eles param de conjugar a vida nas categorias da primeira pessoa do singular. Eu, meu. Conceito de propriedade privada. Isso aqui é meu, isso aqui é para mim. Essas pessoas deixam de ser autocentradas, egoístas, egocêntricas. O coração dessas pessoas é dilatado. Elas começam a enxergar além de si mesmas. Elas começam a enxergar não apenas as suas próprias dificuldades, as suas próprias angústias, os seus próprios sofrimentos, mas elas também incluem outras pessoas, incluem os sofrimentos dos outros. Elas percebem que a sua história está presente em muitas outras histórias, está intrincada com muitas outras histórias, e que elas não são sozinhas, que elas fazem parte de uma multidão que crê. Mas agora essa multidão que crê já não é mais um conjunto enorme de adversários, não é mais um conjunto enorme de estranhos, porque aqui da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Sim, mas o problema é que na religião eles têm como adversários. Eles veem uns aos outros como adversários. Por quê? Porque a Igreja Batista não pode visitar a Assembleia de Deus. Não, você tem que estar na tua igreja, né? Na sua denominação. Então vocês vejam que é totalmente o contrário. Porque se fosse uma unidade, todo mundo numa só unidade, todos estariam juntos. Não teria uma denominação batista, uma denominação assembleia, uma denominação presbiteriana, uma denominação Deus é amor, entendeu? Não, todos seriam um. Então vocês vejam que aí ele só está falando da unidade da igreja dele. As pessoas que têm uma experiência profunda com Jesus, elas não olham com estranhamento para o seu próximo. Elas olham para o próximo como quem vê
a si mesmas. As dores do seu próximo são dores muito semelhantes às suas próprias dores. Os conflitos, as dificuldades, inclusive os próprios pecados. Os pecados que eu tenho são muito parecidos com os pecados que você tem. As tentações que eu vivo são muito semelhantes às tentações que você vive. As dúvidas que eu tenho são muito parecidas com as dúvidas que você tem. Quando terminamos a nossa celebração pela manhã, veio um rapaz trazendo a sua namorada, dizendo: olha, eu frequento, já sou evangélico há muito tempo, mas ela está chegando agora, tem muitas dúvidas, e eu gostaria que o senhor esclarecesse uma pergunta que ela tem para lhe fazer. E ela fez a pergunta, e eu olhei para a cara daquela jovem e falei assim: olha, filha, eu não faço a menor ideia de responder a sua pergunta, eu não sei. Também tem essa dúvida aí. Vamos ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia e ver se alguém explica pra gente, porque até hoje eu não consegui entender esse negócio aí que você perguntou. Também estou em peregrinação espiritual e fiquei muito feliz de ter alguém que tem as mesmas dúvidas que eu tenho. Eu espero que ela, aquela jovem senhora, tenha dito assim: que bom, se o pastor também tem as dúvidas que eu tenho e não sabe responder aquilo que eu estou perguntando, que bom. Pode ser que ela tenha. Vocês vejam que ele sempre fala, se o pastor tem a dúvida, ele sempre se coloca como pastor. Mas ele não fala o pastor Yahushua, ou na denominação o pastor Jesus, né, como eles falam Jesus. Você não vê, todos que eu tenho visto, né, esses líderes aí que eu tenho, pego essas pregações para poder avaliar, a gente não vê eles falando, referindo que Yahushua é o pastor, não, mas eles sempre se denominam pastor, que é uma coisa errada, porque o único pastor é Yahushua, né? E, amados, desculpa aí os cachorros, tá? Os cachorros do vizinho. Tenha saído daqui dizendo: esse pastor não sabe nada, eu vou para outro lugar. Veja, esse pastor não sabe nada, eu vou para outro lugar, ou seja, eu vou para outra igreja. Eu não vou ser igreja, mas eu vou para outra igreja, para outro tempo de pedra. Ele nunca vai chegar e falar, para você não ser religioso, você tem que ser a igreja, não ir à igreja. Ele não vai falar isso, ele sempre vai falar ir a uma igreja. Entendeu? Então é totalmente a pessoa diferente. De ir a uma igreja, quem vai a uma igreja é religioso. Quem é a igreja é liberto da religião. Quem é a igreja liberta a religião. Isso é fato. Mas eu espero que nós tenhamos uma só mente, um só coração, e que sejamos uma unidade. Não uma uniformidade, mas uma unidade no sentido de nos pertencermos uns aos outros. Isso vem desde o tempo da comunidade de Israel. Por que nós estamos hoje padecendo o pecado de Adão? É porque o pecado de um homem é o pecado de toda a humanidade. E porque somos todos beneficiários da cruz de Cristo e da justiça de Jesus. É porque a justiça de um homem beneficia toda a humanidade. Em um, todos estamos. Esse conceito muito especial da palavra de Deus, que é o conceito da solidariedade da raça. Todos nós somos um. Sim, todos nós somos um, mas no corpo de Yahushua, onde ele é o cabeça, e nós somos um membro deste corpo, e não no corpo da Igreja Batista, não no corpo da Igreja Metodista, não no corpo da Igreja Assembleia, da Igreja Nova Vida, da Igreja Deus é Amor, da Igreja Maranata, Quadrangular, Adventista, Testemunho de Jeová, né? E tantas outras que estão aí. Mas nós somos um no corpo de Yahushua, que era um entendimento. E nós somos membros deste corpo, e Yahushua é a cabeça desse corpo. Certo? Essa ideia que o apóstolo Paulo fala no corpo de Cristo. Somos muitos membros, mas um só corpo. Sim, amado, no corpo de Cristo. Beleza, no corpo de Yahushua. Mas você é um no corpo de Yahushua somente aí na sua igreja, na Igreja Batista? Então você vê que quantos corpos tem?
Quantos corpos? Porque, veja, você falou, nós somos um corpo de Arusha. Beleza, mas você é da Igreja Batista, você está falando isso para a sua igreja aí, né, para as suas ovelhas, que não são suas, que são de Arusha, que você está roubando para você, as ovelhas de Arusha, como está em João 10. Aí você diz, nós somos um corpo, nós somos membros do corpo de Cristo, que você disse, né? Porque você fala Cristo, beleza. Mas, aí na sua denominação, então aí tem um Cristo aí que você é membro de um corpo só de Cristo, mas aí na sua denominação. Aí na Assembleia, tem um outro Cristo na Assembleia e que tem também o que eles são membros de Cristo no corpo, na Assembleia. Na Nova Vida, na Adventista, quer dizer, não é isso que quer dizer, meu querido. É o ser membro do corpo de Arusha no entendimento. Tá certo? É no entendimento. Aonde ele é o pastor e onde ele dirige o seu povo. Porque a Escritura diz, há um só rebanho, que diz, que está na Escritura, haverá um só rebanho, um só pastor, só que isso aí, e Arusha estava vivo, ele não tinha como falar que já há, mas a partir do momento que ele ressuscitou e que o Espírito veio, naquele que crê, então sim, nós já estamos nesse só rebanho, nós só pastor, porque nós fazemos parte deste rebanho, deste corpo de Arusha, e ele é o pastor, porque ele nos guia. Então você veja, você está falando aí da sua denominação, que a sua denominação, ela é o corpo de Cristo, né, que são membros do seu corpo de Cristo. Mas você está falando de quê? Da sua denominação? Porque se você estiver falando do corpo de Arusha, então você está errado aí, meu querido. Porque o que você está fazendo aí e deixando essas pessoas aí também no engano, e sendo que o corpo de Arusha no entendimento, no espírito e não no físico, né? Esse princípio de que da multidão todos somos um, agora não existe eu, meu, para mim. É nós. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Perdoa os nossos pecados. Essa noção de que nós estamos misturados na mesma história, estamos irmanados no sofrimento e abandonamos essa vida na perspectiva do próprio umbigo. A gente se abre e a gente não estranha mais ninguém. Essa é uma expressão que é atribuída a Sêneca: sou humano e nada do que é humano me é estranho. Eu não tenho estranhamento com nenhuma história que você me conta. As histórias que você me conta da sua vida, elas pervadem o meu coração, elas passam pela minha imaginação. Algumas das suas histórias eu já as vivi na minha própria história. E aquilo da sua história que não vivi, eu já ouvi, já imaginei. Talvez não tenha vivido por covardia, talvez não tenha vivido por falta de oportunidade, mas isso está dentro de mim também. E nós estamos aqui todos juntos, nós somos uma comunidade. Nós deixamos o reino do eu e fomos para o reino de Deus. E no reino... Sim, mas uma comunidade, mas a comunidade batista da igreja dele é qual ele faz parte, são um só. Mas não é um é a comunidade batista, a comunidade assembleia, a comunidade presbiteriana, eles não são um, todos. Entendeu? Ele é um na comunidade batista, na igreja que ele faz parte, que ele pastoreia, e as ovelhas que ele pastoreia no lugar de Arusha. Tá certo? Então é isso que a gente tem que entender, que cada denominação tem uma unidade que eles falam que é o corpo de Cristo. Só que o corpo de Arusha é um só, aonde todos que creem nele no entendimento estão inseridos como membros nesse corpo. E ele é o cabeça. Tá certo? É no entendimento, não é num templo físico, numa religião, numa denominação. Mas é no corpo de Cristo, no espiritual, no entendimento. Reino de Deus, nós vivemos o reino do nós e do nosso. Por isso é que não havia entre eles necessitado algum. Ninguém considerava coisa unicamente sua aquilo que possuía.
Mas eles vendiam as suas propriedades e colocavam dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam o dinheiro segundo a necessidade das pessoas. Eu acredito que o conceito de indivíduo e propriedade privada não existe na Bíblia Sagrada. Que nós somos depositários, fiéis depositários daquilo que é de Deus. Aquilo que você chama de seu, minha propriedade, não é seu, não é sua propriedade. É de Deus, que está aos seus cuidados, para que você administre para o bem comum, para abençoar o maior número possível de pessoas. Na comunidade do Cristo ressurreto não existe egoísmo, mesquinharia, não existe contabilidade, não existe a cobrança de quem dá mais, quem dá menos, de quem tem mais, quem tem menos. Na comunidade do Cristo ressurreto existe uma preocupação de comunhão, existe uma preocupação de que nada falte a ninguém, nem pão, nem abraço, nem afeto, nem ouvido, nem remédio, nem teto, nada, porque nós somos todos irmãos e Deus é o nosso Pai. Perfeito, maravilha. Só que ele fala isso, mas na verdade isso não existe, porque somos todos irmãos, mas na verdade somos todos irmãos da Igreja Batista. Mas a Igreja Batista não são todos irmãos da Igreja Assembleia. A Igreja Assembleia não é todo irmão da Igreja de Deus é Amor. Entende? Então há uma divisão aí. E Yahweh, ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de divisão. Então, vocês vejam que é assim, totalmente contrário. Ele está falando isso, mas isso na verdade, dentro dos tempos de pedra, não existe. Porque é um querendo ser melhor que o outro, é um querendo pegar o membro do outro, é um querendo catar o membro para si. Então você vê que é totalmente, é um falando mal da igreja do outro, justamente para o outro sair da igreja e ir para a igreja, entende? É o que acontece, é como o Eli Soriano. Ele vai e fala do dízimo, né, que o dízimo é errado e tal, mostra dentro da escritura que o dízimo é errado, beleza, mas em relação à oferta ele já não fala. Então a pessoa pensa que tem que dar oferta, mas aí a pessoa vai e olha assim e fala assim, poxa, ele está falando a verdade, ele não mentiu, está falando que o dízimo é errado, então eu vou sair da minha igreja e vou para a igreja do Eli Soriano. Então vocês vejam que é assim, não é uma unidade. É um querendo puxar o tapete do outro para conseguir mais membros para fazer negócio, porque é isso que acontece, como está escrito em Pedro, farão negócio de vós. Quem fará negócio de vós? Os líderes religiosos. Qual o negócio? De ter mais membros para conseguir mais dinheiro no dízimo e oferta para enriquecer mais a eles. É isso que acontece. Então, o que ele está falando aqui é muito bonito, mas só pode acontecer isso fora do sistema religioso. E aí sim, a gente é uma unidade no entendimento, no espírito. Porque dentro do sistema religioso, isso é impossível. Aqui ele está falando para ele aqui, para a igreja dele, a Igreja Batista, do qual ele pastoreia esses membros que não são as ovelhas dele, mas ele está pastoreando no lugar de Yahushua, aqui ele pode até falar isso e tentar ser uma unidade assim, mas não, mesmo assim ele falando desse jeito, não está na unidade do corpo de Yahushua, porque Yahushua ele não está em religião e não está em templos feitos por mãos humanas. Então, a pessoa que está indo no templo de pedra não está inserido no corpo de Yahushua, no entendimento. Está no corpo aqui da Igreja Batista. A verdade é essa. Então, há essa divisão aí, eles não têm unidade entre si. Só tem unidade, as pessoas que estão dentro de uma igreja só, eles até podem ter unidade, às vezes tem até contenda entre eles também, mas entre uma igreja e outra é muito difícil se unirem, uma igreja e outra, entende? Cada um tem a sua doutrina, entendeu? Cada um toma a sua ceia, eles não tomam a ceia junto com o outro, não se reúne todo mundo para tomar a ceia. Vamos todo mundo se reunir e tomar ceia. Não, cada um toma ceia na sua igreja. Então é assim, não tem assim uma unidade realmente, não tem. Entendeu? Essa é a ideia. Essa é a utopia do Evangelho de Jesus. Na comunidade do Cristo ressurreto, quem tem essa experiência
com Jesus, as pessoas que têm essa experiência com Jesus, que mudam do reino do eu para o reino de Deus, elas vão morar no reino da liberdade. Veja o que está escrito aí. Esse é um dos textos que eu mais gosto. Se você... Isso, no reino da liberdade. Mas qual a liberdade, amados? A liberdade de adorar o Pai Espírito em verdade e a liberdade de ser livre do jugo da religião, da escravidão, que é a religião. Essa é a liberdade. É verdade? Então é isso. Amados, eu vou dar uma paradinha, tá certo? E daqui a pouco eu volto de novo a gravar outro vídeo, tá bom? E é isso aí, amados. E vocês, amados evangélicos católicos que estão no engano da religião, saia desse engano em nome de Arruxo. Que Arruxo carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião em nome de Arruxo. Até a próxima.